Hoje vamos estudar a derivada da função logarítmica. Se eu tiver ln de x, qual será a derivada? E se tiver ln, por exemplo, de 4x, qual será a minha derivada? Se a base for e, sabemos que temos ln, que representa o logaritmo da base de e. A derivada de ln de x vai ser, então, 1 sobre x. Iremos demonstrar mais à frente. Se eu tiver ln de u, ou seja, de uma expressão em x, qual é a derivada de ln de u? Vai ser u' sobre u. Vejamos alguns exemplos. Este exemplo, ln de 3x, se eu quiser derivar f' de x, vou aplicar então esta segunda fórmula, que me diz que eu vou ter que fazer a derivada da expressão em x, no numerador, que eu tenho 3x, e vou derivar, e embaixo, no denominador, vai ficar o 3x. Fica 3 sobre 3x, que no nosso caso dá 1 sobre x. Vejamos outro exemplo. x ln de x. Para fazer esta derivada, tenho que ter em atenção que é um produto. Terei que aplicar a regra do produto. Assim, g' de x vai ser a derivada do primeiro, ou seja, de x, que vai ser 1, mas entretanto vou escrever a fórmula. E fica x vezes a derivada do segundo. Ou seja, a derivada de x é 1 vezes ln de x mais x vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Como podemos ver aqui por esta fórmula inicial. Assim, simplificando, fica ln de x mais, simplificou aqui, mais 1. Está derivada a função. Vamos agora calcular as derivadas da função logaritmo numa base a diferente de e. O logaritmo na base a de x vai ser 1 sobre x, que multiplica por ln de a no denominador. Já quando eu tenho o logaritmo na base a de u, fica a derivada de u sobre u vezes ln de a também no denominador. Vamos calcular, por exemplo, o seguinte exercício. A derivada desta função, vamos olhar para ela. É um logaritmo de x, por isso é identificado aqui nesta primeira expressão. E podemos então, fica a derivada dela, logaritmo na base 10 de x, visto não ter aqui nada, podemos pôr diretamente que é 1 sobre o x ln de 10. Se quiséssemos aplicar a fórmula que está em baixo, também podíamos, reparem, o f' de x seria a derivada de x sobre x ln de 10. Ora, a derivada de x é 1 e por isso fica x ln de 10. Ou seja, podemos aplicar qualquer uma das fórmulas. Segundo exemplo, temos logaritmo na base 3 de 2x menos 1. A derivada aqui é o segundo caso e por isso será a derivada de 2x menos 1 sobre 2x menos 1, não se esqueçam de pôr o parênteses, vezes ln da base 3. Ou seja, isto fica 2 sobre 2x menos 1, fator aqui, em parênteses, vezes ln de 3. Vamos calcular agora a derivada da função logarítmica pela definição e mostrar que a derivada dá 1 sobre x. Este tipo de demonstração só é necessário se nos pedirem. Neste caso, vou fazer a demonstração para averiguarmos que, de facto, a derivada ln de x é 1 sobre x. Fica f' de x é igual ao limite quando o h tende para 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. Ou seja, fica o limite quando h tende para 0 de ln de x mais h menos ln de x sobre h. Pelas propriedades dos logaritmos, podemos aqui esta diferença escrever numa expressão única do logaritmo e fica x mais h sobre x, tudo sobre h. Se substituirmos o h por 0, aqui ficaria 0 e x sobre x dava 1, ln de 1 dá 0 e fica uma determinação do tipo 0 sobre 0. Ora, teremos que fazer uma mudança de variável, que já fizemos nas aulas dos limites notáveis, e uma maneira simples, nestes casos, é igualar o ln de x mais h, neste caso sobre x ainda, igual a um y. Fica x mais h sobre x é igual a e elevado a y, ou seja,
o x mais h igual a x vezes e elevado a y, ou seja, o meu h vai ser igual a x d elevado a y menos x. Pode-se pôr ainda o x aqui em evidência, elevado a y menos 1. Vamos averiguar se o h tende para 0, para que valor é que vai tender o meu y. Substituindo aqui, tínhamos visto aqui se o h tender para 0, o y tende para 0 também. E então, vamos substituir. Fica limite, quando o y tende para 0, de o ln, esta expressão toda que aqui está em cima, ficou igual ao y, e em baixo o h ficou x d elevado a y menos 1. Podemos aqui separar o x, como não é afetado pela variável, pode passar para fora, como se fosse uma constante, pois não depende da variável y, e fica então o limite, quando o y tende para 0, já está aqui o limite notável, só que está invertido. Então, uma maneira é, se quisermos, podemos calcular aqui o limite notável e invertê-lo, está bem? Temos normalmente posto sempre 1 sobre a expressão, mas também podemos inverter e pôr expoente menos 1. Ou seja, aqui dentro temos o limite notável, que dá 1, isto fica 1 sobre x vezes 1, que é o limite notável, elevado a menos 1, que vai dar 1 na mesma, ou seja, 1 sobre x, como queríamos mostrar. Vamos fazer agora um exercício de aplicação, por exemplo, calcular a derivada desta função. Ora, temos um quociente, e se temos um quociente, o denominador terá que ser diferente de 0, não esquecer, mas também não nos podemos esquecer que neste caso, como é logaritmo, o x também tem que ser maior que 0, que por defeito x será maior que 0. Isto se tivéssemos que calcular o domínio. A derivada será a derivada do numerador vezes o denominador menos a derivada do segundo vezes o primeiro. Por isso eu vou pôr aqui o primeiro vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Ora, isto fica 1 sobre x vezes x menos ln de x vezes 1. Tudo sobre x quadrado. Aqui simplificamos e fica 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. Está aqui feita a derivada. Continuação de um bom trabalho.